vocês tenham aí, eu não sei dos meninos lá os tutores se já estão aí, fui autorizando o pessoal a entrar, mas vocês podem levantar a mão, eu vou ver por ali, qualquer coisa, se eu não tiver visto, não tiver respondido, vocês podem acenar para parar, abre o áudio e fala: "Olha, volta aí", ou coisa do tipo, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, que ainda tem gente chegando, então vamos compartilhar com vocês aqui a ah, nossa tela. Deixa eu botar aqui para apresentação, que aí todos visualizam, tá? Hoje a gente vai trabalhar com os conceitos básicos sobre indicadores sociais. E o que que seriam isso, né? Um pouquinho do histórico dele, o entendimento deles aí dentro do processo, de construção e a concepção dos indicadores sociais. Eu sei que vocês devem estar vinculados a uma entidade pública, um órgão público, ah, até porque escolher, né, a disciplina de especialização em gestão pública. Se surgir alguma dúvida e algo que eu possa esclarecer, se não houver tempo hoje, não se acanhe, mande para os tutores ou mande para mim por e-mail, e aí eu procurarei responder o quanto antes, ok? Bom, bora lá. Ah, primeiro, esse breve histórico, né, dos indicadores. Primeira coisa, eles surgiram depois desse entendimento do estado de bem-estar social, né? Houve a necessidade de mensurar efetivamente a existência de um bem-estar voltado para as pessoas, tá? Principalmente na questão do planejamento público. Então, houve a necessidade de saber se as políticas públicas surtiam efeito na sociedade. Aí, a década de 60, eles começaram a ganhar mais força. Ah, Só que o que que aconteceu? Os primeiros indicadores utilizados, eles não conseguiam mensurar adequadamente a a questão do bem-estar, né, não eram especialmente indicadores sociais, né, eram indicadores econômicos, os quais serviam de parâmetros para análise social. Só que um parâmetro bem enviesado, tá. Então olha só, ganharam caráter científico em 60, né, e o pessoal continuou tentando desenvolver indicadores, principalmente sociedades desenvolvidas e subdesenvolvidas. Né? Como é que a gente vai identificar isso? Como é que a gente vai mensurar quem está melhor do que quem? Né? Qual comunidade, qual economia, qual país tem um desenvolvimento melhor? Lembrando a vocês que desenvolvimento não necessariamente, é, crescimento econômico não necessariamente implica em desenvolvimento. São coisas que podem andar separadas. Você pode ter um país com alto crescimento econômico com baixo desenvolvimento, porque vai gerar uma desigualdade grande entre os indivíduos aí. Então, o que que se utilizava inicialmente para fazer esse cômputo, né, do indicador social, vamos dizer dessa forma? Era o PIB, tá? Era o indicador de crescimento econômico. Só que, de maneira nenhuma, ele reflete essa igualdade social, essa distribuição igualitária de recursos, o benefício social advindo do crescimento da economia. Tá? Então, ele começou a ser questionado, bem questionado nesse período. No nosso caso, nós temos aqui o Brasil, no Brasil, é a Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um dos maiores produtores aí de dados estatísticos e responsável pela coordenação do Sistema Nacional Estatístico. Estabelece alguns parâmetros. Para vocês terem ideia, não existe a BNT, não sei se vocês tiveram alguma disciplina de metodologia. Tiveram? Disciplina de metodologia? Sim, não, talvez? Ainda não. Ela está aumentada, dá licença, deixa eu Ainda voltar não. aqui um pouquinho, mas a apresentação, ela está... Ué? Tá. Pode falar, viu? Aumentou para vocês aí a apresentação? Alguém, por favor, quiser abrir o áudio para Professor, falar? ainda não. Tem que clicar nesse íconezinho aí. Continua pequena. Acho que demora um pouquinho.
vou sair aqui. Espera aí, vamos sair daqui. Eu vou deixar ela grande já aqui. Vou voltar para cá. Deve ser feito no modo exibição, professor. Ao invés de apresentação, é modo exibição. Deixa eu ver aqui, ó. Parar a apresentação. Vou começar de novo. Ela daqui. Professor, alguns alunos estão comentando que não estão conseguindo entrar. Se o senhor puder aceitar. Agora ficou grande. Pronto. Gente, por favor, pode abrir o áudio, viu? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, aqui, apresentei esses 3 primeiros tópicos aqui, tá? Ó, aparecimento e desenvolvimento dos indicadores sociais, que é aquilo que eu estava dizendo, né? Tentando trabalhar com estado de bem-estar social, o welfare state. Depois, os indicadores começaram a ganhar o caráter científico na década de 60, mas ainda assim, né, simplesmente para medir países desenvolvidos e subdesenvolvidos, o qual eles utilizavam o PIB basicamente para isso. Só que como o PIB não é um bom indicador de desenvolvimento, tem um de crescimento econômico, né, ele acabou sendo abandonado. Ele é utilizado em conjunto com indicadores, que é o que a gente vai ver mais à frente. No Brasil, passou? Passou. No Brasil, a gente tem o IBGE, o órgão responsável, ele aglutina toda esse cômputo estatístico, um dos maiores promotores de informação de dados estatísticos, né, tanto que ele gera o Sistema Nacional Estatístico. Tá? Aí é o ponto que eu ia falar na hora que eu vi que não estava passando. O IBGE, para vocês terem ideia, vocês já fizeram metodologia científica? Deixa eu botar esse computador aqui, que aí eu vejo. Vamos botar ele do lado de cá. Eu consigo vê-los. Tá? Eles ficam de frente, uma coisa tão louca eu olhando para o lado. Pronto, agora sim. Sim? E alguém pode botar no chat aí, por favor, se vocês já fizeram alguma disciplina de metodologia, não, né? Ou pode dizer? Ainda não. Não? Tá. Quando a gente faz a metodologia, aqueles que já fizeram, você vê lá que tem umas normas, né, normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, que a gente utiliza para padronizar a apresentação, né, de trabalho. Citação, referência, tabela, quadro. Só que para vocês verem a importância do IBGE, as revistas científicas, o padrão que a gente usa das revistas aqui no Brasil é o padrão para apresentar dados estatísticos, é o padrão estipulado pelas notas do IBGE. Tá? Então, ele acaba definindo isso, principalmente quando você faz, utiliza métodos quantitativos. Tá? Bom, então a gente tem aqui no Brasil outras instituições que também vão produzir essas bases estatísticas. A gente pode acessar, elas são gratuitas, né, na maioria das vezes. O IBGE também ele tem muito dado gratuito, são os dados que eles já trabalharam, já são dados compilados. Né? Você consegue acesso aos dados brutos, tipo PNAD, antigamente PNAD, até a RAIS, ou até do próprio censo. Sim, né? Mas aí você tem que ir lá ou comprar o acesso disso daí por um tempo e processar. Funciona basicamente dessa forma. A gente tem o SEI, aqui da Bahia, que é a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais, que gera uma quantidade de dados significativos para o estado da Bahia e para a região Nordeste. Tem um colega nosso que está aqui na UESP agora, que é o Gustavo Pessotti, que era superintendente do SEI, diretor lá, é um cara muito bom nessa área também. E eles também compilam basicamente dados, que é uma proposta que a gente fez para a atividade de vocês, para a atividade final. Tá? Eles pegam dados do Brasil e constroem indicadores para a região, para o estado da Bahia. Tá? Eles fazem um aglutinado disso. O outro, Cinesp. No Cinesp você tem dados sobre segurança pública disponíveis para acesso, aqueles que estiverem aí mais alinhados com a questão de segurança pública. Temos também o DataSUS, o pessoal da saúde,
cadastra lá e baixa os dados sobre o sistema de saúde. Tribunal de Contas da União também está disponível. Diga, Antônio. Tem os colegas aí tentando entrar aí, professor. Pode falar. Os colegas tentando entrar, precisando do aceite do senhor. Peraí. Eu tenho que botar o som aqui, que isso aqui estava bloqueado. Pode falar agora. Os colegas estão querendo entrar aí na aula aí, precisando do aceite. Diga, agora eu te escuto. Tem uns colegas aí querendo entrar na aula aí, precisando do aceite aí. Opa! Peraí. Rapaz, peraí que eu tenho que sair nesse. Pronto. Tem mais? Não. Então, bora lá. Boa noite, Emily. Nisso daqui, nós temos SEI, Cinesp, DataSUS, TCU, DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O DIEESE como diz, ele não é público, né? Mas ele é mantido pelos sindicatos, tá? Então ele gera uma quantidade significativa de dados. A Firjan, por incrível que pareça, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, ela gera indicadores muito interessantes. Ela gera indicadores do IDH municipal. O problema do IDH municipal que ela proporciona chama Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, similar ao IDH, só que eles estão parados em 2018 agora. Então, a gente tem uma defasagem muito grande. São 6 anos aí atrasados. Né? E eles têm o índice de gestão municipal também, que esse está atualizado, que é muito bacana, se você quiser fazer um trabalho, uma pesquisa. Então, eles têm todos os municípios do Brasil fazendo análise do gasto com o setor público, com o pessoal terceirizado, investimento, tudo isso. Ele gera um indicador que computa tudo isso. E o IPEA, especificamente, né? Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que também tem dados nacionais e alguns regionais. Tem muitos trabalhos interessantes fazendo tipo de análise e gerando informação que a gente pode apropriar para analisar indicadores sociais. Aí chegamos à década de 70. Na década de 70, tá? Começou a ter um otimismo muito grande com essa história de indicadores sociais, para medir o desenvolvimento da sociedade, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, principalmente voltado para a política pública. Só que, nesse período, ao mesmo tempo que as pessoas queriam mensurar a qualidade do serviço público, da prestação das ações, o serviço público em si, tá? Eles começaram a engessar demais isso daí, que eles chamam de planejamento tecnocrático. Começou a ficar muito amarrado. E aí começou a ter um monte de questionamento para saber se funcionava mesmo o indicador social ou não, né? Os indicadores eles eram coerentes ou pertinentes ou não nesse processo. E aí no Brasil, depois da Constituição de 88, teve um aprimoramento e implementação das políticas públicas, tanto para Estado e município, e abarcaram a questão dos indicadores sociais. Para quê? Para desenvolver diagnóstico, pensar na implementação de políticas públicas factíveis, assertivas, né, e avaliação de resultados dessas políticas. O cara, inicialmente, você começa a gerar um indicador, cria-se uma série histórica, né, para saber se aquilo que você está identificando não é
pontual apenas, né? Ele tem uma consistência, aquela variável que você está analisando. Depois, promove-se a implementação, cria mecanismos de controle, né, para apurar se essa política está sendo efetiva. Depois que ela está implementada, está em circulação, está, né, efetivamente rodando, você vai ver os impactos que você previu que efetivamente foram alcançados. Tá? Depois disso, da Constituição de 88, da sociedade, do sistema político nosso, abraçar a questão dos indicadores sociais, aí nós temos universidades, sindicatos, centros de pesquisa, agências, né, vinculadas ao sistema público ou não, ou sociedade civil organizada, setores de classe, continental de EESE, né, começaram a fazer essa análise, essa coleta de informações. Ok? Mais uma pausinha, gente, só para poder receber os outros colegas. E voltamos. Novamente. Vamos voltar. Oi. Aí tá. Então, desse setor, né, do sistema de indicadores sociais, a gente começou a pensar nisso, sistema de indicadores, que é, na verdade, um conjunto de indicadores referidos a uma temática social específica. Ou seja, você identifica qualidade de vida na região Nordeste. Como é que você vai mensurar a qualidade de vida? Não será apenas um indicador, né? Será um conjunto de indicadores que conseguem captar essa qualidade de vida. Tá? Então, a ideia começou a ficar mais ampla, né? Porque nesse planejamento a gente começa a mensurar quantitativamente e qualitativamente. As universidades começaram a encorpar isso daí e ganhar volume e expertise no desenvolvimento desses indicadores. Tá? Então, isso aí teve como objetivo fornecer análise e acompanhamento de políticas públicas ou governança social, que é exatamente o que é identificado em política pública. Né? Eles implementam, analisam os resultados e sabem se a política foi assertiva ou não. E se não foi, onde eu posso melhorar enquanto gestor público? Tá? Passado isso, houve um crescente interesse, né, nos indicadores sociais. Por quê? Nos últimos 20 anos, especificamente, nós temos a participação da sociedade mais intensa na formulação de políticas públicas. Tá? Na gestão pública, a gente sempre tem reuniões abertas, feitas, me perdoe, escapou o nome agora, mas aquelas reuniões nos municípios, a gente vai fazer, como teve aqui o caso em Itapetinga da barragem, que foi feita lá em Conquista. Aí você tem audiência pública, audiência pública. Então, você escuta as pessoas, elas estão mais próximas da administração pública, são ouvidas, e a gente tem que, de certa maneira, tentar medir a satisfação delas, em que nós podemos melhorar, e o que nossas propostas, enquanto gestores públicos, afeta efetivamente esse pessoal. Tá? Mas aí, nesse caso, olha, o que aconteceu isso tudo? Formatos de implementação descentralizada de programas sociais, né? Então, quer dizer, as coisas não ficaram mais a cargo do governo federal, porque esse é um outro problema. Quando você tinha um sistema engessado, a política pública ela é pensada em Brasília, né? Só que o cara lá de Brasília não conhecia a realidade da Bahia, e, por sua vez, não conhecia, o governador não conhecia a realidade de Tororó, de Itapetinga, né? Ele tem uma noção do que é. Então, quando você começa a criar indicadores dessa forma descentralizada, regionalizados, você começa a apurar esse conhecimento e essa radiografia da própria sociedade. Preocupação com a auditoria do Tribunal de Contas, claro, né? Evitar gasto público, do dinheiro público, do erário público, gastos desnecessários. Então, quando você é mais assertivo nas suas despesas, no seu planejamento, né, porque você tem indicadores que mostram isso, eles são eficientes, aí você consegue
do Tribunal de Contas, de certa maneira. A avaliação de desempenho dos programas foi uma outra coisa que alavancou essa vinda aí dos indicadores sociais. Professor? Análise de conformidade legal também, né, para mensurar Professor? a gente está atendendo, né, e é um desdobramento dela, atendendo o que a legislação pede. A gente tem muita legislação que institui alguns mecanismos que têm que ser incorporados, né, e aí você tem que construir. Né, querendo ou não, você tem que fazer esse acompanhamento, esse monitoramento. Só um momentinho agora, Alex, eu vou só virar essa página aqui, a gente abre para os outros. Reforma gerencial da gestão pública em meados de 1990, né, que aí começou, de fato, a se empregar gestão participativa e o uso de indicadores sociais. Então, o controle do Estado, nos últimos 20 anos, alavancou esse uso dos indicadores na gestão pública. Bora lá. Continuando aqui a questão histórica. Acesso facilitado que a gente tem hoje às estruturas de natureza administrativa e cadastral. Com a TI, com acesso à internet, ao advento da informática, hoje nós temos acesso a uma gama de informações. Gente, eu lembro quando eu estava na faculdade, era muito engraçado. A gente ia para a biblioteca para pegar uma revista científica. Para acessar, eu sou de Juiz de Fora, Minas, então a gente estudava lá na Federal, então tinha acesso até alguns periódicos e tudo mais. Só que o periódico chegava lá para a gente, ele já tinha um mês de lançado, né? Para você ter ideia. Os catálogos lá de análise estatística do IBGE chegavam com 2, 3 meses de atraso. Então, às vezes, a informação não estava fresca, não estava nova, estava desatualizada. Tá? Então, hoje a gente tem mais acesso a fontes de dados que são confiáveis, o que é muito importante, a gente ter acesso a essas fontes confiáveis, e para utilizar os indicadores. Tá? E se não achar o indicador que você quer, você necessita para construir o seu entendimento, né, desse objeto de estudo seu, você pode criar um, ok? Que atenda a que você deseja captar de informação. Bom, e agora a gente passa para os conceitos e medidas dos indicadores. Até aí, tranquilo, gente? Vou virar o rosto aqui para olhar outra tela. Sim? Talvez? Beleza, então. Posso seguir, né? Show de bola. Bom, nessa questão dos indicadores sociais. Beleza. Os indicadores. Medidas usadas para permitir a operacionalização de um conceito abstrata ou demanda de interesse programático da área social. Pô, o que é isso? Tá? Eles são professor, né, tem gente tentando entrar e não está conseguindo. Construir tangível, calculável, mensurável. Para quê? Para que a gente possa identificar, né, ou possa conhecer melhor aquilo que é nosso desejo, aí, no caso, interesse programático na área social. Né? Que é aquele ponto... diga, Marley. Pode falar. Tem gente querendo entrar e não está conseguindo, professor. Espera que deixa eu botar o fone no ouvido aqui, pode dizer. Oi. Tem mais pessoas precisando entrar. Tem mais pessoas pedindo o aceite. Bora lá, entrar já na reunião. Tranquilo. Foram, né? Então, na verdade, os indicadores... Está dando eco aqui, deixa eu botar aqui de novo. Eles estão subsidiando esse planejamento, né, de política pública. Na hora que eu construo esse indicador, ele sinaliza como se fosse um retrato da sociedade naquele momento. Por que a gente fala de ter um histórico? Quando você constrói um histórico desses indicadores, capta essa evolução
desse fenômeno social que você está analisando, desse interesse programático, né, social, ao longo do tempo. Então, você vê, sua mensuração ela pode ser mensal, trimestral, semestral, depende da dinâmica daquilo que você está analisando e da disponibilidade de informação, né? Mas você consegue captar isso daí e, ao longo do tempo, saber se teve evolução, se saiu de um ponto muito ruim, melhorou um pouco, quanto melhorou, né? E para saber até que tipo de esforço a mais você tem que gerar para que a situação mude. Bom, eles também permitem o aprofundamento da investigação acadêmica sobre a mudança social, justamente por isso, porque quando você cria um histórico ah, desses indicadores, um histórico temporal, né, você consegue captar esse tipo de coisa, esses fenômenos sociais. E lembrando o seguinte, esses fenômenos sociais, a gente tem que fazer um recorte geográfico e temporal. Tá? Por quê? Porque o Brasil ele tem dimensões continentais. Então, as pessoas têm costumes diferentes. Elas se comportam de formas diferentes e reagem a estímulos de maneiras diferentes. Tá? Isso é uma coisa até meio que cultural, que pode afetar essa situação. Logo, vocês têm que pensar no seguinte, né? Eu vou analisar isso, eu vou definir bem a região, o escopo do objeto de estudo, buscar esses dados, essa informação e fazer essa análise ao longo do tempo. Se você pegar 10 anos, você vai ver que teve muita mudança. É uma coisa meio até que talvez sazonal, dependendo do índice que vocês estão analisando. Ó, a ideia é o seguinte: a imagem captada por um indicador é a representação simplificada de um aspecto da realidade. E tão melhor quanto mais específico o aspecto de interesse. E quanto mais confiável e preciosa as informações utilizadas para o campo do indicador. Ou seja, você tem que escolher ele efetivamente bem. Né? A qualidade da informação que você vai conseguir é que é interessante. Às vezes o indicador é simples, mas ele te traz muita informação. Né? Às vezes eu posso pegar esse indicador que é simples, juntar com outro que é simples, e a junção deles emergir uma carga muito grande de conteúdo, de informação, que é preciosa para mim enquanto gestor público. O caso dessa foto. Na apostila que está lá disponível para vocês, aí até me justificando, né? A apostila do professor Januzzi, se eu fosse fazer a apostila, estaria sendo redundante. O professor Januzzi é o pioneiro nessa disciplina, nesse conteúdo. Os livros que estão dispostos aí para serem comercializados, vou até pegar o meu aqui, sobre indicadores sociais, não sei se vocês veem, né? Ele trabalha com políticas públicas, monitoramento e avaliação de processos, programas sociais, são dele, os livros são dele. Então, eu ia acabar sendo redundante, pecando, né, ou talvez omitindo informações relevantes. Então, a apostila que está aí disponível para vocês é do professor Januzzi, né, e eu estou adicionando algumas coisas, atualizando algumas informações, principalmente questão de banco de dados, de acesso e coisas do tipo. Tá? Lá tem uma foto, né, então você veja, outra foto para cá, vejam vocês, essa foto ela transmite muita informação. Né? Se você quer fazer uma análise social disso daqui, dessa foto, aí você vai começar a levantar um monte de informação. Pô, posso pensar assim, as crianças deveriam estar na escola, não sei qual horário, mas se for de manhã, as crianças poderiam estar na escola, não estão. A rua não tem calçamento, muito provavelmente não tem, a região não tem saneamento básico, as pessoas que moram aí não têm acesso a uma gama de serviços que são obrigação do Estado, que deve ser prestado pelo Estado. Talvez não tenham renda suficiente, viu, abaixo da linha de pobreza. Então, isso é que eu consigo estar olhando. Vocês também podem, numa foto, imaginar isso. Só que a gente está no lado do achismo, de certa maneira. Estou observando a foto, eu não tenho certeza. Eu só vou ter certeza, ou posso ter um grau de certeza maior a partir do momento que eu tenho outras informações para corroborar esse entendimento inicial. E é isso que a gente faz com os indicadores.
né? A gente tem uma foto naquele momento. Daqui a 2 anos, você pode ter um panorama completamente diferente. Essas mesmas pessoas morando aí, a rua calçada, todas as casas arrumadas, todas as pessoas trabalhando. Então, esse tipo de evolução. Mas eu só vou ver também se eu for tiver um acompanhamento periódico dessa realidade. Bom, então, o que está sendo dito? A realidade ela é multifacetada, tá? Das condições de vida da comunidade, que a gente não consegue captar de uma única vez, né? E nem em um único indicador. Todo indicador ele tem coisas boas, ele tem características desejáveis no indicador, que são boas para ele, fazem um bom entendimento e tudo mais, só que ele também tem falhas, né? Ele tem pontos fracos. Por isso que a gente acaba juntando para tentar amenizar isso, ter um diagnóstico melhor. Um diagnóstico consistente não pode resumir em apenas em um ou alguns indicadores quantitativos. A gente analisa qualitativamente. Pô, você vê historicamente o que pode acontecer. Naquele momento histórico, você pode. Covid-19, né? No período da Covid-19, tudo desandou. Estava falando com os meus alunos aqui, gente, quem imaginaria que você poderia viver dentro de casa um monte de tempo tendo. Né? A única coisa que andou foi a internet, né? Pessoal, internet e pijama. A galera virou, a gente vive com tão pouco. Né? Você vai ter uma roupa para dentro de casa, uma roupa, se fosse o caso de sair para comprar alimento. Né? Então, a gente começa a botar na ponta do lado e fala, pô, não preciso de tanta coisa para viver, né? Mas a pandemia mostrou isso, acabou jogando isso na nossa cara. Tá? Então, um fenômeno desse pode mudar os indicadores, ele pode impactar positivo ou negativamente, né, dependendo do indicador que você está analisando. Então, ele tem que ser considerado. Então, não só o quantitativo, mas o contexto no qual ele está sendo analisado. Isso que eu falei, um recorte geográfico e temporal também faz parte desse processo. Bom, alguns, né, indicadores sociais tem que mostrar, esse conjunto de indicadores sociais que vão mostrar, tratar dessa realidade de interesse, trazer isso para nós, a gente chama de sistema de indicadores sociais, tá? Para a elaboração de diagnósticos propositivos em política pública. Por quê? Uma proposta de ação, especificamente. Eu vou medir aquilo ali com um objetivo, né, claro, de atuar no setor público para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí esse diagnóstico pode ser feito a partir da explicitação do conceito de interesse programático que se quer intervir, investigar e medir objetivamente. Ou seja, você vai definir aquilo que você quer medir. Eu quero ver bem-estar, eu quero ver a qualidade de vida das pessoas, que são coisas difíceis de mensurar pontualmente, né? São muito particulares até, mas você vai querer avanço escolar, coisas do tipo. Tá? Aqui a figura que está no material de vocês também. Olha só, o que ele está querendo medir? O sistema está sendo montado aqui de indicadores. Tá? O que é o interesse programático? Melhoria das condições de vida. Pô, isso daqui é nosso objetivo programático. Melhoria das condições de vida de determinada população. Pode ser do município, do estado, do Brasil, na região Nordeste, na região Sul. Você pode comparar o Sul com o Nordeste, que vocês acharem interessante. Mas isso tem que estar bem definido. Né? Até para servir de comparação, você não pode comparar grandezas diferentes. Tá? Se você achou, para comparar esses dados da Bahia com o de Sergipe, ou da Bahia com Minas Gerais, se você achar os dados da Bahia e Minas faltar informação, não dá para você comparar. Né? Porque lá eles não disponibilizaram e tal. Então é sempre bom a gente procurar essas informações em banco de dados específico. No IBGE tem todos os dados? Tem. Então, acho para todas as regiões que eu estou analisando, show. Para todo período de tempo, melhor ainda. Né? Aí eu acho para Bahia, acho para Minas, acho para todos os dados, show. Se eu for procurar para outra base de dados, eu vou lá no Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas eu consigo informação de todos os meus objetos de estudo pontuais, né, todas as regiões que eu quero, conseguir,
Maravilha, aí você consegue montar uma base consistente, construir, se for necessário, um indicador consistente e fazer uma comparação. Senão ela pode sair enviesada, que é muito ruim. Aqui você define o tipo de dimensões. Para eu entender melhorias da condição de vida, eu tenho que ter lá condições de moradia. O indivíduo vai pensar, pô, para eu morar, tem que morar, moradia. Quem é de administração já ouviu falar da pirâmide de Maslow, né? Aí você tem lá necessidades básicas, depois você tem necessidade, tem lá que morar é uma delas. Se o cara mora, tem acesso à saúde, à educação e tem emprego, né, você consegue trazer boa parte das características, ou o que ele chama de dimensões, para melhorar, para identificar se houve ou não melhoria da condição de vida. Aí depois, o que é que nós temos aqui na segunda coluna? Busca de combinação de indicadores de diferentes fontes de pesquisa. Aí você tem cadastros públicos, pesquisa do IBGE e de outras instituições, que pode ser qualquer uma daquelas que a gente encontrou ali, que eu mostrei para vocês, né, e tem outras ainda. Registro dos programas sociais, tá? Que é o CadÚnico. Se você conseguir acesso ao CadÚnico, consegue baixar os dados e fazer esse tipo de análise, certo? E depois, exemplos possíveis de indicadores. Taxa de cobertura de rede de abastecimento de água é né, uma indicação boa. Pô, não sei se vocês sabem, mas o pessoal que está aqui no polo de Itapetinga, né, tem uma Itapetinga, a SAAI aqui de Itapetinga é considerada a melhor empresa de abastecimento de água do país. Pelo simples fato não, mas pelo fato de ela ter mais de 90, acho que 96, 97% de todas as moradias do município tem água encanada e coleta de esgoto. Né? Olha que bacana isso. Tá? Aí nós temos esses cadastros públicos, taxa de cobertura, que também a pessoa tem acesso à água potável e saneamento básico. Isso é um ponto importante. Situação de saúde, taxa de mortalidade infantil é um indicador. Né? Poderiam ser outros, poderia ser um conjunto de outros indicadores. Isso aí você consegue no IBGE também, taxa de mortalidade infantil. Registro de programas sociais. Aí você tem lá, para que é política educacional, taxa de evasão. Tá? E para desemprego, a mesma coisa. Tá? Então, você pode pegar diversas fontes e gerar essas estatísticas. Ou conseguir, né, elas já prontas, de base de dados confiáveis. Tá? A taxa de evasão é interessante por conta do perfil educacional, porque é um dos quesitos para quem, por exemplo, tem Bolsa Família, né, que estejam lá nas escolas, estudando, devidamente matriculado, frequentando. Bom, cada uma dessas dimensões, né, ela pode conter um monte de indicadores, tá? Cada um tentando pegar um aspecto, uma característica específica para agregar nesse entendimento da condição de vida do trabalhador. Então, o indicador que você vai escolher, a forma que você vai utilizar, isso depende da disponibilidade, depende do que você quer que aquele indicador traga de informação para você e do seu objetivo maior lá, daquele primeiro objetivo, misturar a qualidade de vida das pessoas, naquele tópico master lá. Então, aquilo ali é que vai nortear como é que você vai tratar os indicadores. Nesse ponto aqui, eu trago para vocês, olha só, um desdobramento. Está lá na apostila, mas só algumas formas de pensar isso. Conceito ou objetivo programático, condições de vida, as dimensões sociais que o autor apresenta, perfil educacional das crianças, indicadores disponíveis, taxa de frequência escolar é um dos indicadores, taxa de evasão escolar, outro indicador, razão alunos por professor é um terceiro indicador, que mostra que estatísticas e dados de registros administrativos requeridos para o cômputo desse indicador. Estudantes com idade na faixa de X, do nível escolar Y, só que você já consegue parte desses dados já disponibilizados, tá? Que talvez você não precise fazer esse cômputo. Interseção ocupacional de jovens e adultos, taxa de desemprego,
taxa de assalariamento formal, rendimento do trabalho, tudo isso computa para você construir um indicador. Essa é uma forma de você elaborar esse mapa, tá? Esse sistema de indicadores. Seria uma maneira. Outra, tá? Indicadores, temas, dimensões de desenvolvimento sustentável, né? Então, a dimensão aqui maior, ambiental, né? O objetivo é construir esses indicadores, as temáticas, atmosfera, frota de veículos automotores por 100 habitantes, potencial de poluição industrial por 1.000 habitantes. Oi, Marley, de novo, tem mais gente querendo entrar? Professor, licença. Eu vi aqui, ó. É justamente duas pessoas no grupo que não estão conseguindo entrar. Valeu. Aí, no caso, saneamento, que também é considerado, né, dentro da temática aqui ambiental. Proporção de moradores em domicílios com acesso à coleta de lixo doméstico. Proporção de moradores em domicílios com acesso a esgotamento sanitário, que é aquilo que estava no outro indicador ali, né, que já estava mensurado no outro indicador ali. Bom, e aqui, econômica, institucional, é um desdobramento, é uma forma de você pensar esse sistema de indicadores. Uma terceira forma, indicadores de qualidade de vida urbana. Primeiro, estabelece as variáveis, os componentes das variáveis e traça os indicadores. Ó, comércio e serviços, né? Comércio de alimentos, comércio de serviços pessoais, comércio de serviços de comunicação. E desdobra esses indicadores, vamos lá, comércio atacadista, existência de supermercados, existência de pedreiros, comércio varejista e tudo mais, agências bancárias, comércio de produto farmacêutico, tudo isso que a pessoa no meio urbano consideraria essencial para ter uma qualidade de vida aceitável. Tá? Então, isso foi pensado, desdobrado dessa forma. E esse aqui é interessante, tá? Também. Você planeja numa sequência, como insumo, processo, resultado, impacto. Principalmente quando você está implementando a política. O que é o insumo? Gasto próprio municipal estadual, né, no caso do indicador, sobre municipal estadual em educação em relação ao gasto público total. Você pode pegar para estados e municípios, isso é anual. Gasto total, incluindo o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, para estados e municípios. Gasto por aluno com recursos do PPDE, Plano de Desenvolvimento da Educação, né, salvo engano, também anual. Isso aqui são insumos. Ele vai pegar isso para quê? Para entender como é que é a situação atual da escola, quanto que é gasto. Depois, no processo, ele cria um indicador de processo. Fala, painel de indicadores sugeridos para monitoramento dos efeitos de programas e ações para o desenvolvimento da educação básica. Aí o processo, percentual de docentes com formação superior. Pô, então eu tenho lá, o que está pagando essa despesa, né? O que eu estou injetando de dinheiro enquanto gestor público na educação, no processo. Quem está no processo? Os professores. Esses professores têm formação superior? Beleza. Né? Número de docentes capacitados em relação ao total de alunos. Então, tem curso superior ou não? Como é que ele é? Ele foi treinado para, né, trabalhar com os alunos, ele é licenciado, né, ou fez magistério, coisa do tipo. Ele está capacitado para isso? Outro ponto. Percentual de alunos atendidos pelo ensino integral, né, é um indicador. Estou gastando dinheiro, estou investindo. Então, esse aqui vai desdobrar os processos do Estado, do município e das escolas em si. Percentual de alunos beneficiados por laboratórios de informática é uma característica interessante. Eu coloco aqui. Então, tudo que ele tinha de recursos destinado, que eu tenho de processo, ou seja, tudo que está sendo desdobrado como sendo relevante, para lá na ponta eu ter o meu impacto, que é ter aluno ingressando na escola superior, no ensino superior, né, ocorrências policiais envolvendo jovens entre 15 e 24 anos, né, caindo, ou seja, esse menino está educado, está capacitado, ele arrumou um emprego, ele não vai se envolver em coisa errada. Tá? Aí o resultado, então quer dizer, insumo, processos a serem analisados, resultado,
Proficiência na Prova Brasil em português, proficiência na Prova Brasil em matemática, proficiência da Provinha Brasil, alfabetização de adultos, taxa de aprovação, taxa de abandono baixa, índice de desenvolvimento da educação, defasagem em idade séria, ou seja, está retendo menos aluno, né, de um ano para o outro. O aluno que está aqui hoje ele não foi reprovado 3, 4 vezes, está na turma da idade correta, então, com menor essa defasagem, melhor. E aí você tem um resultado, que é o impacto que você espera lá na frente. Pô, alunos entrando na universidade, diminuindo o número de ocorrências policiais com aqueles que estão na faixa acadêmica, né, do ensino fundamental 2 até o ensino superior, e diminuindo a taxa de desemprego. Então, você consegue captar isso daí, né, todos os pontos. Então, você pensa num programa, Paulo, tem que medir, mensurar, como é que eu capto o investimento na educação, né, como é que eu estou trabalhando esse processo, um indicador para captar se isso está sendo feito de verdade, o que eu posso gerar de qualidade, analiso os resultados e o impacto que eu espero lá na frente. Então, isso é muito bacana. Tá? E esse é uma proposta que fica aí também para vocês que são trabalhadores do setor público, né, que queiram implementar isso nas prefeituras ou nos setores que trabalham. Aqui, a gente tem uma outra maneira, né, que é a avaliação de aderência dos indicadores das propriedades, que vocês podem pensar. Isso não está na apostila, mas está no livro do Januzzi. Tá? Você pensa, olha, eu tenho 3 indicadores ou 4, eu não sei qual usar. Né? Você vê lá, relevância com a agenda política. Pô, o que eu estou fazendo está coerente com, no caso do governo federal, plano plurianual, né? Validade e representação de conceito. Isso que eu estou fazendo é aderente, é consistente, é válido? É isso, ou tem outros que são mais importantes. Confiabilidade da medida. Ela não pode ser viesada, ela não pode ter distorções. O dado é coletado certo, na fonte. Não é dado secundário que pode ter sido distorcido de alguma forma. Cobertura populacional, e a gente vai falar mais à frente, a questão da população em si. Tá? A especificidade do programa, transparência metodológica na sua construção. Todos os indicadores que vocês pegarem, vocês vão acessar lá, aí tem lá a metodologia de cálculo. As bases de dados do IBGE, INAD, tem a Pintec, que é Pesquisa de Inovação Tecnológica, que é nacional, que ela é publicada a cada 3 anos. Você tem tudo. Como é que é calculado cada indicador daqui. Tá? Então, isso se torna claro até para gerar confiabilidade no dado. Comunicabilidade com o público, o indicador ele é fácil, entendimento, né, para as pessoas, facilidade operacional de subtenção, e isso é um gargalo, né, porque às vezes você tem um indicador, você pensa com a sua concepção, tem um indicador que é bacana, eu consigo captar boa parte daquilo que eu quero. Só que na hora que você chega nessa operacionalidade, de obter esses dados, é muito trabalhoso. Né? Então você tem que achar uma outra alternativa. Por quê? A dificuldade em obter os dados gera custo. Ela impacta diretamente nos custos. Tá? Periodicidade de sua atualização. Às vezes, é aquilo que eu falei no começo. Você consegue informação mensal de um, semanal de outro, diária, trimestral, semestral, anual. Então, você tem que conciliar isso tudo. Eu faço uma pesquisa, por exemplo, como eu falei, dos indicadores educacionais lá da CACES, Centro de Análise Econômica e Social, da região de Ilhéus e Itabuna, publicado lá pelo Departamento de Economia da UESC. Desde que eu estava lá, né, eu já participava disso. Então, a gente faz esse acompanhamento. Quando eu vou fazer a análise, ele é publicado trimestralmente. Só que os dados que eu utilizo são dados que eu tiro do relatório de execução orçamentária, relatório resumido de execução orçamentária. E as prefeituras são obrigadas a publicar bimestralmente. A questão é, salvo engano, 42, 46 municípios que compõem a região de análise, eles publicam os relatórios. Só que faltam informações. Muitas vezes a informação que eu preciso. Qual é a questão? O relatório é trimestral. Né? A vantagem, o que facilita ele, nesse caso, é que a gente já tem uma série histórica, e o ponto é que
Quando ele divulga o dado, a informação sobre valores recebidos do Fundeb, valores aportados pela prefeitura do Fundeb, gasto com ensino fundamental 1, ensino infantil e tudo mais, ele coloca o valor acumulado. Então, se ele não coloca no primeiro bimestre, ele vai colocar no segundo bimestre o acumulado do primeiro e do segundo. Né? Então, no final do ano, eu tenho um ponto quase real do que foi gasto. Né? Só que ele é bimestral e meus relatórios são trimestrais. Né? Então, eu tirei a questão de colocar bimestre, trimestre, e coloquei período. Aí tem o coordenador do projeto que perguntou, você está botando período? Não entendi o período. Eu falei, não, eu não tenho um relatório de 3 meses, eu tenho de 2. Então, eu pego do primeiro bimestre, depois o terceiro bimestre, cai no primeiro semestre. Depois o do oitavo, né, que é o quarto bimestre, e depois do último. E a gente faz o comparativo de ano a ano. Mas como é que você vai tratar as omissões nesse caso? Alguns que não falam, não dispõem dos dados, muita prefeitura omite informação, passa o ano inteiro sem colocar muita coisa, ela cumpre o papel dela e a solicitação legal, que é mandar o relatório, só que sem informação. Aí transforma isso para percentuais. Porque na hora que eu jogo para percentuais, eu tento normalizar isso, diminuir um pouco esse viés, e gera uma interpretação da região, não é do município. Eu preciso analisar o município, eu vou pontualmente em cada município. Né? Mas é o mais eficiente? Não. Tem falhas? Sim. Pode ser melhorado? Pode, mas o acesso à informação é mais complicado. E aí entra nessa questão de operacionalização. Tá? Periodicidade da atualização, é isso que eu estava dizendo também. Desagregabilidade populacional e territorial, se ele permite isso, né, que é uma coisa interessante, se você pegar a região sudoeste da Bahia, você pega os municípios da região sudoeste, e aí? Mas eu quero ver Itapetinga, eu consigo ver, eu quero ver Jequié, consigo, Vitória da Conquista, Itororó, você consegue pensar eles, os dados estão desagregados dessa forma que você consiga pontualmente, às vezes você tem uma discrepância grande, e você vai buscar onde ocorreu isso. Foi no município tal. Por quê? Aí você vai lá pontualmente identificar e faz a sua ressalva. Tá? Aí nessa história toda aqui, comparabilidade da série histórica, e é legal. Criei um indicador. Minha prefeitura agora vai fazer análise à vista. Então, o que é isso? Eu vou coletar informações de diversos setores da prefeitura, gerar indicadores, gerar gráficos, disponibilizar para que a população tenha acesso às informações. Primeiro ano, você não vai ter muita coisa, você começou agora. Mas nos próximos anos, depende da periodicidade também, né? Mas você vai ter isso mensal, trimestral, semestral. Ao longo de 2, 3 anos, você já tem uma série histórica que mostra bem como as coisas estão acontecendo. E aí chegamos, especificamente, né, indicadores e diagnósticos socioeconômicos. Estou falando muito, gente? Vocês estão aí? Vou tomar uma água, viu? Beleza, beleza. Então, olha só. Nisso daqui, muitos dedinhos levantados, muito bom, muito bom. Dentro dessa questão do diagnóstico, né, para ele ser útil, propositivo para políticas públicas, como está dito aqui, olha, tem que se caracterizar como estudo de situação social de determinada população. Ou seja, para eu mensurar adequadamente, estabelecer propostas adequadas, factíveis, reais, consiga, eles chamam de propositivo, consiga, de alguma maneira, melhorar a condição de vida das pessoas, tá? Eu tenho que fazer aquele recorte do grupo que eu estou analisando, identificar perfeitamente ele chama de, né, situação social e determinar a população, né? A população e essa parcela da população a qual me interesso, né, como estudioso. Bom, e aí? O que você pode utilizar para isso? Textos descritivos ou analíticos, tabela de dados, né, cartogramas e indicadores específicos, aqueles que já estão disponíveis aí por IBGE, IPEA, SEI, DIESE, esse monte que está aí. Se ele te agrega, ele traz informação relevante, você incorpora.
Se você passou por aquele crivo ali que a gente mostrou antes, pela tabelinha, eu consigo incorporar, trazer ele para o nosso entendimento, show de bola, tá? E aí o que vai corroborar? O que a gente chama de textos descritivos analíticos, eles vão dar robustez às afirmações, que você possa vir a fazer o seu entendimento daquele indicador. Vai dar mais consistência, dar mais força àquilo que você encontrou, aquele dado seu, e até a concepção do indicador em si, tá? Bom, todas essas fontes de informação subsidiam um ou mais programas sociais. Por quê? Um indicador que você utiliza num sistema daqueles indicadores sociais para analisar um ponto específico, ele também pode ser utilizado em outro segmento, né? em outra perspectiva, para outro indicador, qualidade de vida, a geração de renda. Né? Então, você vai pegar esse mesmo indicador, pode ser apropriado em diversos outros. A conta dita aqui, empregam indicadores diagnósticos, para elaboração de diagnósticos socioeconômicos propositivos para programas públicos, empregam-se indicadores de várias áreas temáticas, analíticas ou de atuação governamental. Por quê? Porque é aquilo que a gente falou lá no começo, precisa ter um retrato o mais fiel possível daquela situação, daquela população que é meu objeto de estudo. Né? Naquele momento específico, dentro daquela região, eu preciso ter a foto mais propícia, diversos ângulos, né, um scanner daquilo ali, da melhor forma possível. E aí, variáveis relacionadas à população, e aí outro ponto importante, devem ser consideradas principalmente quando se referem ao público-alvo de programas sociais. Por quê? Você dimensiona o seu esforço financeiro, pessoal, logístico, estrutural, para aquela população que você tem. Você tem uma estimativa de crescimento. O IBGE ele tem uma estimativa de crescimento que é feita para todo o Brasil, anualmente. Chega na época do censo, ele ajusta isso daí. Pô, eu planejei o crescimento da população brasileira em X e, sem brincadeira, você tem para todos os municípios do Brasil. Né? Então, ele mensura aquele crescimento da população. Chega na época do censo, ele confere se ele acertou ou errou. Aí ele ajusta. Aí, nos próximos anos, ele estabelece uma nova taxa de crescimento e vai ajustando isso. Tá? Mas você tem que ter isso em mente, porque imagina, a população de alguns municípios está diminuindo, tem diminuindo. Então, como é que você vai incorporar, né? Você vai desprender recursos para a população? Não que você não vá fazer o projeto social, programa, desenvolver tudo mais, mas você pode otimizar esse recurso. Você tem menos pessoas e a perspectiva é que a população diminua ainda. Então, você pode, de certa maneira, né, mensurar adequadamente para aquela população e criar esforços para captar pessoal, captar gente, porque as cidades vivem de pessoas. Né? Precisamos ter pessoas nas cidades para que elas existam. Variabilidade da população com impacto significativo e regionalmente diferenciado. Tá? Então, para cada cidade, uma coisa, você tem evasão numa cidade pequena, a taxa de redução da população de 1% ao ano, pô, a cidade acaba, já vai chegar um momento com 30 pessoas nela. Tá? Então, cidade grande igual São Paulo, você tem uma redução, as pessoas estão buscando um pouco mais de qualidade de vida, morar na periferia de São Paulo, cidades próximas, preferem ir dirigindo para lá, ou pegar metrô, coisa do tipo, ou outras regiões metropolitanas. Isso acontece. Tá? Mas aí você vai considerar isso para a formulação das políticas. Cada público-alvo de programas sociais possui características em termos etários, né, que devem ser dimensionadas também, analisadas. Para quê? Para você ver o futuro do crescimento dessa população de maneira específica. Vai ter mais gente nascendo? Vai ter mais gente vindo morar aqui? Né? Quais são os atrativos? E não só isso. Né? Se você quer medir população e satisfação e tal, você tem que mensurar, querendo ou não, a questão de emprego, possibilidade de emprego. Né? A população pode crescer, mas o que faz muitas pessoas saírem da sua região? Perspectiva de crescimento econômico. Se não tem geração de emprego, as pessoas migram. Né? Aqui o gráfico, para vocês terem ideia. Tá? Esse aqui é o gráfico. No livro lá ele tem até 2040
Aqui eu peguei do IBGE, tá, de 2000 a 2070. Veja que a população brasileira, estimada para 2041, é 220.245.299 pessoas. Isso é uma taxa de crescimento, que é o gráfico vermelho embaixo, de 0,0176. Então, entendam que entre 2001 e 2042, a população brasileira começa a encolher mais. Ela está crescendo a taxas decrescentes, né? Então, acho que até 2024 ela cresceu a taxa crescente, e daí para frente começou numa descendente gigante. Isso impacta o crescimento? Impacta todas as minhas análises, impacta o crescimento de PIB, impacta na distribuição de recursos e possibilidade de geração de recursos para a implementação de política pública. Então, tudo isso tem que ser considerado. Tá? Esse desafio inicial de você escolher os indicadores, identificar aqueles que são precisos, pontuais, ideais para você trabalhar, né? Você tem que buscar as fontes que são mais adequadas, tá? Para você computar. Por quê? Você pode ter um indicador, pode fazer uma combinação de indicadores ou estatísticas, né, que você tem disponíveis, mas isso pode não ser tão simples quanto parece, né? Por alguns motivos. Primeiro, os dados podem conter omissão, como é o caso que eu falei da educação dos municípios lá da região sul da Bahia. Erros de informação, né? Registros feitos em atraso, ou qualquer outra bagaceira. Qualquer outra coisa pode desandar nesse processo. Tá? Olha lá, um exemplo disso. Taxa de mortalidade infantil, foi aquele primeiro quadro lá de indicadores que a gente estava olhando. Taxa de mortalidade infantil é medida como óbitos de crianças maiores de 1 ano sobre nascidos vivos naquele ano, vezes 100. Beleza. Isso o IBGE calcula para nós. Só que quais são os problemas que podem ocorrer nisso daí? Subregistro significativo de óbitos infantis. A criança está lá na roça, faleceu, o pai não nasceu vivo ou nasceu morto, mas ainda assim, se ele viveu meia hora, 1 hora, tem que registrar, né? Aí ele não registrou. A criança viveu pouco, o pai enterra a criança. Então, subnotificou. Se isso ocorre de forma frequente, né, e também o registro em atraso de boa parte dos municípios, né, você vai ter uma taxa de mortalidade infantil completamente viesada, fora da realidade. E essa questão de registro civil acontece muito. Pô, quem não conhece uma pessoa, né, ou tem um parente que nasceu num ano, foi registrado no ano seguinte no cartório, né? Vou aproveitar quando eu vou na cidade, faço registro e coisas do tipo. Então, a gente tem muito disso também. Só que, para você utilizar esse indicador, se você sabe a ocorrência desses problemas, tem que fazer a correção, né? Tem que trazer para os períodos corretos as informações, para que ele não fique muito discrepante da realidade. Tá? Por quê? Melhor do que, né, você utilizar um indicador, né, falar, estou usando indicador, é melhor você ter o dado correto do que utilizar o indicador simplesmente por utilizar, para falar que tem um. Tá? Porque ele tem que ter uma base sólida, informação coerente, consistente, para você fazer essa análise. Falar, pior do que não ter nenhuma informação, ou o indicador a utilizar, utilizar um dado pouco confiável que conduz à análise de decisões equivocadas. Porque está muita coisa envolvida. Você não vai criar um indicador pelo bel prazer. Só para fazer uma propaganda política. Não, você vai criar um indicador, você imediatamente ou posteriormente gerar recursos, implementar ações de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da pessoa, daquela população que você está monitorando. Mas se você tem um indicador biaisado, que traz informações equivocadas, leva o gestor público a tomar, não ter tanto conhecimento, né, ou tomar uma decisão equivocada em relação àquilo. E aí está aquele problema do Tribunal de Contas. Aqui, esse quadro tem algumas instituições, né, além daquelas que eu já mostrei para vocês, mas a gente tem aqui algumas instituições que têm
fornecem dados. Tá? Aí o DIEESE, tem lá a base dele de IPEA Data, o IBGE também, a Firjan, o Atlas de Desenvolvimento Humano, que ele tem lá municipal também, mas é feito pela Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, o SEI, né, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, Fundação Getúlio Vargas, Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde, que é o DataSUS, e tem uma série de outras. Tá? Se você pegar, eu vou pegar da Associação de Confederação Nacional das Indústrias de um setor específico. Pô, se eles têm dados consistentes, eles agregam a grande maioria das empresas desse setor. Você pode utilizar. Tá? Mas ele tem que ter uma certa confiabilidade. O que não pode fazer, como uma aluna minha fez uma vez, lá em Ilhéus, ela foi fazer na UESC, foi fazer um trabalho acadêmico, aí ela entregou a prova, eu falei, gente, quem que é esse fulano aqui? Ela falou assim, professor, ele tem um blog. Eu falei, e o blog é fonte científica, é confiável? Mas é a opinião dele, eu botei ali. Né? É a opinião dele. Eu sigo ele no blog dele, eu acho que ele fala está correto. Assim, sim, mas isso não tem base nenhuma, não tem fundamentação nenhuma. Mas eu botei e tal. Pois é, esse é o porém, não dá para ser dessa forma. Você tem que ter uma instituição que tem critérios claros, coerentes, tem metodologia de cálculo explícita, né, que você pode apurar e pode identificar efetivamente. Isso daqui, Jota, a ficha de qualificação do indicador, né? Aqui no caso, o indicador de taxa de pobreza. Tá? Como é que você concebe um indicador? Primeiro, conceitua, tá lá, percentual da população com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, determinado espaço geográfico no ano considerado. Ele descreve como você interpreta esse indicador. Tá? Paralelamente, você tem os usos dele, e olha que bacana. Depois ele tem as limitações. Limitação: a informação é restrita à semana anual de referência, em que foi realizada a pesquisa, refletindo apenas a renda informada naquele período. Imprecisões e restrições inerentes às formas de obtenção dos dados básicos, né? A fonte usualmente utilizada para construir o indicador é a PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios. Não cobre a zona rural da região norte, exceto Tocantins, e não permite desagregações dos dados por município. Então, o cara coloca a limitação de que ele não consegue fazer. Talvez ele precisasse, mas ele não consegue fazer, por conta da base de dados. Lá, fonte, censo demográfico, né, e PNAD. E aí ele estabelece a metodologia de cálculo. Categorias: Brasil, grandes regiões, estados, Distrito Federal e regiões metropolitanas. Ponto. Construir um indicador. Serve para ele? Serve. Tá? Esse aqui é da RIPASA, IPSA, né? Rede Interagencial de Informações de Saúde. Então, você consegue captar. Para a área de saúde, eles têm um monte de indicadores também, tipo DataSUS. Tá? E aí, essa é a concepção. Qual é a ideia do indicador? Como é que eu interpreto o resultado dele? Tá? Para que ele serve? Quais são as limitações? Fonte de dados, método de cálculo e categorias. Bom, usando esses indicadores, a gente tem que se pautar, como já foi dito, né? Ele tem que ser aderente a um conjunto de propriedades desejáveis. Primeiro, relevância. Os indicadores devem ser relevantes e pertinentes para a elaboração e o acompanhamento de programas, na medida em que referem as dimensões e aspectos priorizados pela agência governamental, que é aquilo que a gente tinha falado lá, está dentro daquela tabelinha de características também. Depois, validade. É desejável que o indicador disponha de medidas tão próximas quanto possível do conceito abstrato da demanda, né, política que eles imaginaram. Operacionalmente, é mais complexo e custoso levantar informações para cálculo de indicadores de maior validade e compromete o seu uso e monitoramento. Exemplo aqui, né, periódico. Exemplo, grau de fome da comunidade.
Por quê? Imagine só, é aquilo que a gente estava dizendo. Você vai ter que achar uma que a gente chama de variável proxy, né? Que ela se assemelha àquilo que você quer provar. Imagine só, você teria que ter, vamos medir o grau de fome no município de Vitória da Conquista, uma cidade grande. Aí você vai ter pesquisador rodando Vitória da Conquista, casa por casa, todos os meses. Né? Na hora que ele acabou de juntar as informações, ele já está começando um novo ciclo de coleta de dados. Isso é custoso, é demorado, né? Pode ser que o cara não termine no mesmo mês, tem uma série de outras variáveis. Pode chover demais, pode ter um monte de coisa, que vai impedir o cara de completar a coleta de informação, a pesquisa naquele período. Então, impacta. E o outro, confiabilidade. Fonte de dados ou pesquisa, né, a confiabilidade dele. Caso haja uma fonte mais pertinente ao propósito da análise, sempre é que preferir essa fonte em relação à outra. Ó, tipo assim, nível de violência na comunidade, registros de ocorrências policiais ou pesquisas de vitimização. Qual seria mais interessante? Eu pensar a violência da comunidade, registro de ocorrência policial ou pesquisa de vitimização? Deixa eu ver o que o pessoal escreveu ali do povo. Tem mais gente para entrar? Não. Tá todo mundo aí? Tá. Tá. Então, olha só, o que seria mais coerente? Se eu falar registro de ocorrências policiais, tem viés nesse resultado. Pelo seguinte fato, ah, nem todas as pessoas que são assaltadas fazem boletim de ocorrência. Nem todas as pessoas que sofrem algum tipo de violência fazem boletim de ocorrência. Então, a subnotificação que entra naquele problema dos indicadores que a gente já viu antes. Tá? Pesquisas de vitimização, você computa roubos, agressões, então você vai nas pessoas e pergunta se ela sofreu algum tipo de abuso, tá? Ou soube que ela sofreu, vai lá, questione, também, mas também pode entrar naquela questão do custo, né, dessa validade, de você deslocar pessoas para pesquisar isso com uma certa frequência. Temos aí, dentro desse questionamento, também indicadores analíticos, tá? O que são os indicadores analíticos? São medidas comumente utilizadas para análise de questões sociais específicas no campo da educação, da saúde, do mercado de trabalho, etc. Tipo, taxa de evasão escolar, ela é pontual. Taxa de mortalidade infantil, taxa de desemprego. Ela traz uma informação pontual para entender aquilo ali, aquela questão específica, tá? Ela não é mais, você não consegue extrapolar muito o entendimento disso. E tem indicadores sintéticos. O que é o indicador sintético? Ó, contemplam no seu ponto um conjunto mais amplo de medidas acerca da realidade social de uma localidade. Tendem a refletir o comportamento médio ou tipo de um conceito operacional que lhes deu origem, IDH e IDEB. O IDH, ele mede renda, longevidade e educação. Esse monitoramento de educação, ele calcula taxa de matrícula de alunos, número de reprovações, retenção dos alunos, número de alunos matriculados, uma série de outras coisas. A área de saúde, taxa de mortalidade infantil, mulheres com acesso a pré-natal no Sistema Único de Saúde, tratamento de esgoto, né? Saúde, que é considerada questão de saúde pública, né? Esgoto, saneamento básico, saneamento básico. Então, tudo isso entra no ponto. Então, quando você fala IDH, você traz toda abarca tudo isso. Então, tem diversas facetas. Renda, longevidade e educação. Possibilidade de emprego, emprego formal, né, uma série de coisas que vão melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então, os sintéticos, eles sintetizam, basicamente, esse monte de atributos. Ok? Aqui, e estamos quase encerrando, para a alegria de vocês, todos, né? Já sei que estão cansados, né? Vão querer descansar, todos nós. Indicadores sintéticos propostos pelo Brasil. Fundação João Pinheiro, IDHM, né? Eu falei lá que é a Atlas de Desenvolvimento Humano, ela traz o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, calcula também o ICV, que é Índice de Condição de Vida Municipal. Aí eu já não sei, não posso afirmar para vocês que é de todo o Brasil, mas eu creio que sim, né? Porque o IDH também é para todo o Brasil, o IDHM.
Fundação SEAD, Índice Paulista de Responsabilidade Social, Índice de Vulnerabilidade Juvenil, Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Eles calculam basicamente para São Paulo. Fundação de Economia e Estatística, né, que é Índice Social Municipal Ampliado, do município do Rio Grande do Sul. A SEI, ela traz o Índice de Desenvolvimento Social, o Índice de Desenvolvimento Econômico para a Bahia. Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, tem lá o Índice de Qualidade de Vida Urbana, Índice de Vulnerabilidade Social. Então, veja que são índices, indicadores sintéticos, né, que pode se pensar até num sistema. Extrapolar essa ideia de sistema de indicadores, mesmo não sendo, mas eles são sintéticos, porque tem um indicador apenas que agrega um monte de coisa, de informação. Instituto Nacional, INEP, né? Ele tem os dados do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, e a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que ele traz lá o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, IFDM, e o IFGF, que é o Índice Firjan de Gestão Fiscal. Esse anda atualizado. Se vocês quiserem fazer pesquisa dos municípios, ele tem lá toda a disponibilidade, tem lá, você procura estado, município, ele traz os gráficos, traz os dados, esse é bem bacana mesmo para os municípios, né? Ele pega os dados do Tribunal de Contas também. E pronto, aqui, né, desculpe ter falado demais com vocês, espero que estejam todos aí ainda logados, vivos. Desculpe qualquer coisa, né, mas é porque o conteúdo, para mim, é interessante. Para mim, é interessante. Obrigado, Tayane. Porque eu trabalho com isso, né? Então, tem uma certa paixão, tá? Fico à disposição de vocês, se quiserem tirar dúvida, caminho pelos tutores, coisa do tipo, que a gente vai tentando sanar da melhor forma possível. Volto a dizer, as atividades da unidade 1 estão disponíveis, o fórum e a atividade 1. Não percam prazo, se organizem, para não complicar lá na frente, porque a gente não vai estender os prazos. Ok? Dúvidas, questionamentos? Alguém quer falar alguma coisa? José Neto, em grupo e o fórum individual. Professor? Oi, diga, Antônio. Só uma análise relacionada ao material que foi disponibilizado hoje para a gente. Esse foi um entrave mesmo, né? Porque eu liguei lá para a SEAD e não estava liberado, né? Os tutores também falaram comigo, a gente está sem acesso, porque não está liberado. Aí eu liguei, eles liberaram logo em seguida. Porque, na verdade, a questão assim é a seguinte, o prazo das atividades são curtos, em relacionado à disponibilidade do material que precisa ser analisado e estudado. Sim. Quando se faz a abordagem de que o prazo não será prolongado, isso também acaba dificultando os nossos... O que a gente pode fazer, Alex, atendendo aí, assim, até entendendo que hoje saiu atrasado o material, né? A gente essa primeira atividade, a gente dá um prazo um pouco maior, mas as outras vocês já vão ter acesso ao material e já podem caminhar. Ok. Beleza? Antônio, você queria dizer alguma coisa, meu querido? Um bocado. Falei. Não, eu também sou apaixonado por essa temática, mas é muita informação a princípio, assim. Vou dar uma lida no material. Confesso que eu sou curioso. Chama assim muita atenção. Mas eu penso que na próxima aula, que já é na próxima segunda, isso mesmo? Graças a Deus, próxima segunda. Pronto, aí na próxima segunda dá para a gente fazer uma discussão no nível. Eu não li o material antes, não me preparei para a aula, mas é bem interessante mesmo. Não, e sintam-se à vontade para interpelar, falar, olha, fazer as contribuições de vocês, isso é extremamente relevante e necessário. Professor, Oi. Eu achei bem oportuna a fala do colega sobre a extensão de prazo nessa primeira atividade. A turma é uma turma muito disciplinada, uma turma que gosta de estudar. O senhor vai ver isso ao longo de toda a etapa do processo que estivermos fazendo juntos.
mas deu para perceber nesse primeiro momento que são contextos complexos para quem não está ainda tão habituado, né? Até os colegas aí, Antônio disse que gosta do assunto, mas ficou, né, meio ainda sem conseguir se localizar porque não leu o material. Então, acredito que a gente vai conseguir interagir muito bem na próxima aula, quando estivermos mais familiarizados com o material. Certo, certo. Não, pode ficar tranquilo. Deixa eu lhe falar uma coisa com vocês. Eu coloquei na introdução lá da disciplina, porque a gente está com um problema de agendamento do Classroom, né? Aí eu vou gerar o link para disponibilizar na unidade 2, como foi feito agora, né? Aí vocês acessam por lá, mas eu também vou passar para os tutores. Certo. Tá bom? Ok. Muito obrigada, boa noite ao professor, aos colegas. Vamos nos vendo por aí. Certo. Abraço a todos. Oi, Tiala. Boa noite, obrigada pela aula. Boa noite. Certo, pessoal. Boa noite a todos. Precisarem de qualquer coisa, né? A gente vai se falando. Pode mandar para os tutores, ou pode mandar para a EAD, ou pode mandar para mim. Eu vou botar meu e-mail aqui, né? Que aí vocês quiserem entrar em contato. Anota aí, Antônio, anota aí. Desculpe, é .edu.br. Não é? É esse aqui, ó. Então, Vladimir, tranquilo? Beleza, gente. Obrigadão pela atenção de vocês. Precisarem de mim, só passar uma mensagem aí, tá? E nos vemos, então, próxima segunda-feira. Beleza? Boa noite a todos, bom descanso.